Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é mais querida, aqui que vos fala o presbítero Fernando Silva. Estamos aqui, aleluia, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Aleluia, glórias a Deus. Nós estávamos com uma programação, né, quase agora, mas a internet ela veio cair, né? Mas nós estamos de volta aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando você, meu irmão, lembrando você, minha irmã, que você é nosso convidado especial para estar conosco aqui nessa programação maravilhosa. Vai entrando aí, vai compartilhando e vai curtindo, aleluia, e pedindo louvores, aleluia. Estaremos indo até as 4h30, aleluia, em nome do Senhor Jesus, e estaremos aí colocando bastante louvor e adoração para o reino do céu e para o seu coração. Já lembrando você, meu irmão, minha irmã, que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, estaremos ali na Assembleia de Deus, aleluia, Ministério do Belém, aqui do Jardim Capela. Estaremos iniciando aí a nossa escola bíblica dominical para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai continuando comigo aí, vai ouvindo aí louvores maravilhosos. E não esqueça, meu irmão, não esqueça, minha irmã, de compartilhar e de comentar aí. E talvez até pedir o seu louvor. Vamos pedir louvor aí, vamos colocar para a honra e glória do Senhor Jesus. Programação é Tarde com Cristo, aleluia, é minha e sua, em nome de Jesus. Esse Deus está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o rei dos reis, o Adão de Israel. É o começo de tudo, ele é fiel. Por toda a minha vida eu vou exaltar, eu vou adorar e vou dizer que ele é seja espalhado como poeira em todo mundo a tua palavra. E eles saibam que tu és a própria verdade. Que a voz do meio se dobre e se prostre diante de ti. Mas tu és o começo, tu és o meio, tu és o fim. Que falam com Moisés e o encorajam. Eu sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o magistral, o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, ele é fiel. Por toda a minha vida eu vou exaltar, eu vou adorar e vou dizer que ele é. A ele eu canto e rendo glória. Diga glória ao Senhor, Rei dos reis. Ele é rei pra sempre. Aleluia, glória a Deus, esse Deus é rei para sempre, em nome de Jesus. Vamos, meus irmãos, vamos entrando, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. É sabadão abençoado, a qual eu e você, aleluia, tivemos a oportunidade de estar com saúde e aleluia. Então nós estamos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Vamos mais louvores para a glória e honra do nome do Senhor. Vamos de
mais louvores aí para que você venha entrar aí e participar comigo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, o eterno e Salvador. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase tira a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me
Glória a Deus, meus irmãos, é isso aí, que louvor lindo e maravilhoso, né? Não suporta, né? Quem é esse? Esse louvor é muito bonito, da Juliane Souza, né? Aleluia, a nossa morada, a morada do Senhor e Salvador Jesus Cristo é dentro do nosso coração, né? Nós temos que entender que se nós estivermos, aleluia, com o coração aberto, coração, aleluia, preparado para a morada do Espírito Santo, nós vamos entender que nós nunca estaremos só, né? Está só, aleluia, aquelas pessoas que não têm Cristo no coração, né? E vive perdendo, aleluia, glórias a Deus, perdendo a essência da adoração. Mas vamos adorar, vamos glorificar, vamos dar, aleluia, a honra, a glória e todo o louvor ao nosso Deus eterno e Salvador, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Nada, aleluia, pode abalar o amor de Deus no seu coração, né? Que Deus venha te abençoar grandemente e venha fazer, aleluia, aquilo que, aleluia, você deseja no seu coração, né? Tudo de bom que nós desejamos, retribui para nós em nome do Senhor Jesus. Vamos de mais louvor em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me
Glória a Deus, meus irmãos e irmãs queridas, é isso aí, é fiel em todo tempo. É bom demais nós saber que o nosso Deus, Ele é fiel para conosco, né? Aleluia, mas nós temos que entender também que nós temos que ser fiel para com Ele, aleluia. Ele não muda de ideia, Ele não volta atrás, Ele não retrocede aleluia, daquilo que Ele fala. Mas nós temos que entender também, meus irmãos, temos que entender também, minhas irmãs, que nós temos também que ser fiel, aleluia, à palavra de Deus, né? Então, quando nós somos fiel a Ele, Ele também é fiel a nós. Mas se nós formos infiel a Ele, Ele continua sendo fiel a nós, aleluia. Mas nós temos que entender que a fidelidade de Deus, ela é plena para com as nossas vidas, né? Nós temos tendência de estar sempre, né, voltando atrás, né? Errando, sabe por quê? Porque nós temos a essência humana, né? E quando nós temos a essência humana, nós somos propícios a errar, mas nós temos um Deus que Ele nunca falha. A palavra de Deus vai dizer lá em Salmos 40, né, primeiro: espereis com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim. Ou seja, quando nós espera com paciência no Senhor, o Senhor ele se inclina para ouvir, aleluia, o meu e o seu clamor. Ou seja, Ele não deixa de ouvir, aleluia. Agora nós temos que entender que o atender o meu e o seu clamor é, aleluia, prerrogativa do nosso Deus. Tem uns que espera com paciência, mas não tem, aleluia, a hombridade de confiar que Ele irá fazer, aleluia, aquilo que você pediu, né? E nós temos que entender somente uma coisa, meu irmão, somente uma coisa, minha irmã, aleluia: quando nós confiamos no Senhor, Ele, aleluia, Ele cumpre com as suas promessas, Ele faz o seu querer, Ele faz o seu agir na minha e na sua vida. Mas basta que nós, aleluia, acreditamos, basta que nós venhamos acreditar e crer, aleluia, e ter fé, aleluia, na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não retorna, aleluia, vazia. Quando a palavra de Deus, ela vem como profecia para a sua vida, aleluia, glórias a Deus, nós temos que colocar a confiança no nosso Deus. E quando você colocamos a confiança no nosso Deus, Deus, Ele vai olhar do céu, Ele vai se inclinar e vai atender o pedido do seu coração. Mas, aleluia, é só para aqueles que crê, é só para aqueles que têm fé, aleluia. A fé, aleluia, ela remove montanha. Ou seja, com a sua fé, meu irmão, aleluia, muitas coisas acontecem, muitas coisas passam a acontecer. E quando acontece, aleluia, você tem que fazer o quê? Agradecer a Deus. Ou seja, muitas pessoas estão recebendo algo de Deus, mas não estão agradecendo, aleluia. Como aqueles 10 cegos, né? Nós vamos ver que os 10 receberam, aleluia, a bênção de Deus, aleluia. Os 10 voltaram a enxergar, mas somente um, aleluia, retornou para agradecer. Ou seja, temos que ser grato, nós temos que ser, aleluia, ágil, aleluia, ou também grato, aleluia, às bênçãos do Senhor. Ele dá recalcadamente para cada um, mas, aleluia, nós também temos que fazer a nossa parte, e muitos não fazem, aleluia, a parte, né? A parte que é lhe dada. E a palavra de Deus vai dizer, continuando: tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre, aleluia, uma rocha, firmou os meus passos. Ou seja, meu irmão, aleluia, aqui o salmista está dizendo que os passos dele não era firme, né? E ele andava aleluia, em charcos de lodo. Ou seja, meu irmão, qual é? Quem é que nunca andou em charcos de lodo? Quem é que sempre, antes de servir a Cristo, era uma pessoa amável, era uma pessoa assim, assado, não tinha pecado, era uma pessoa que não tinha do que, aleluia, se envergonhar? Não, eu e você, nós éramos, aleluia, pessoas que tínhamos do que se envergonhar, mas o Senhor, aleluia, Ele nos deu a fé, Ele nos deu, aleluia, o perdão, Ele nos limpou, assim como o salmista disse, aleluia, nesta palavra: tirou-me de um largo horrível. Ou seja, qual era a vida que eu e você vivia, né?
Então, assim que nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é plena, ela é rica, né? Ela tem poder para transformar, aleluia, a minha vida e a sua vida, através do louvor, através da palavra, através, aleluia, de tudo que vem, aleluia, da palavra de Deus. Ela é, aleluia, justamente para nos edificar e nos transformar, né? Vamos de mais louvor, mas daqui a pouco nós vamos falar mais da palavra de Deus, né? Aleluia, porque é grande, aleluia, obra o Senhor tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Vai entrando aí, compartilhando, comentando, fazendo aí o ID do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. No meio do tormento, tua voz
altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra tendo teu falar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. É o Brasil que está dizendo, Senhor. Se alegra tendo teu falar. Se eu não te ouvir, meu povo, se eu não te ouvir, eu pereço. A voz é livramento no meio do tormento. A voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. A voz é segurança no começo, meio e fim. É, Senhor. Tua voz é tudo. Glórias a Deus, meus irmãos, é isso aí, que louvor lindo e maravilhoso, né? Aleluia, tá dizendo assim, ó, se eu não te ouvir, eu morro. Quem é que convive? Aleluia, a pergunta que eu tenho para perguntar para você é simplesmente uma: quem é que convive sem ouvir a voz do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou seja, sem ouvir a voz de Deus. Eu não consigo, você não consegue. Se você perder, aleluia, a comunicação com o Pai, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, aleluia, que você vai estar vulnerável, aleluia, às coisas deste mundo, aleluia. Mas você sabe como é que nós perdemos? Sabe quando é que nós vamos perder a intimidade? Ou seja, deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo? Quando nós demos mais preferência para as coisas do mundo, ou seja, para as coisas vã, aleluia, a palavra de Deus, né? Aí você começa a ouvir, né, as vozes que vai vai distanciando você, aleluia, de Deus. E aí você passa a não ouvir mais, aleluia, a voz de Deus e passa a ouvir a voz, aleluia, do inimigo, né? E a voz do inimigo, meu irmão, aleluia, é muito mais fácil, aleluia, você ouvir, porque traz mais atrativo, né? Você quer ver um exemplo? Quando a pessoa fala, ó, deixa de servir a Deus, lembra como você era antes? Você antes tinha dinheiro, você antes tinha saúde, antes você tinha uma vida mais, né, regalada, você era mais abençoado, entre aspas, né? E isso aí você vai ouvir muito quando você passa a servir ao Deus ao Deus dos exércitos. Quando você passa a ouvir a Deus, quando você passa a servir a Ele, essas vozes, esses pensamentos vêm sempre na sua mente, né? Ah, como que eu era antes? Agora que eu estou sendo evangélico, agora que eu sou cristão, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Mas lembra que Deus falou, aleluia, na tua palavra, a tua palavra está escrito que se passares pelo fogo, ele não te queimará, e pelas águas ela não te afogará. Ou seja, não te submergirão. Você não vai, aleluia, morrer se você passar, aleluia, por esses problemas. Mas você vai, aleluia, ter a certeza que o seu Deus, o nosso Deus, ele está contigo, aleluia. Ou seja, meu irmão, não adianta, aleluia, com Cristo é vencer ou vencer. Esse louvor da Cassiane, aleluia, é muito lindo, né? Que fala com Cristo, aleluia, é vencer ou vencer, ou seja, não há nada, aleluia,
Se com Cristo, meu irmão, você está passando por problema, por dificuldade, e você acha que você não vai conseguir, você imagina sem Cristo. Imagina você passando por todo esse tipo de problema, e aí você olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo, olhar para frente, e você não ver a solução, né? Você não ver, aleluia, o agir de Deus, não ver pessoas colocando as mãos, esticando as mãos para te ajudar. É interessante a gente ouvir, a gente entender isso, que com Deus, aleluia, você pode passar pelos problemas e que lá na frente a sua vitória está certa, a sua vitória é plena, a sua vitória vai ser, aleluia, você vai olhar para o seu problema e vai dizer, olha, eu passei, aleluia, eu consegui vencer. Mas sem isso, meu irmão, sem Cristo, não tem como você, aleluia, dizer que é vencedor. Só vence, meu irmão, quando você está com o dono da vitória, né? O general dos generais, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não vai perder batalha, você pode ter certeza. E se você está com Ele, com certeza você também não perde, em nome de Jesus. Vamos ouvir esse louvor? Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Esse louvor é de 1999, foi a gravação, aleluia, da Cassiane, do álbum Com Muito Louvor. E eu gosto muito, meus irmãos. Os hinos antigos são bênção para nossas vidas, né? Ele diz muito o que muitas pessoas não entendem. Com Cristo, meu irmão, você não perde, você só vence. Mas aí você tem que estar firmado na rocha, aleluia. Você tem que estar com Ele, aleluia, segurando nas mãos dele, quando você se sentir triste, abatido, sem perspectiva de vida, você tem que estar ligado, aleluia, na presença do Senhor. Porque nós passamos por dificuldade, mas nós entendemos que lá na frente a vitória é certa. E se a vitória é certa, por que eu vou, aleluia, me desanimar? Por que eu vou, aleluia, murmurar contra Deus? Não, eu tenho que viver a minha vida, aleluia, dando glória a Ele, exaltando o nome dEle. Vamos de louvor? Com Cristo é vencer ou vencer em nome de Jesus. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode
você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abriu um caminho nesse mar. Deus abriu um caminho nesse mar. Glória a Deus, meus irmãos, é isso aí, que louvor lindo e maravilhoso da irmã Cassiane, né, meus irmãos, aleluia. Lembra desses louvores, na época que você, aleluia, era mais temente, obediente, né, aonde o louvor falava grandemente no seu coração e fazia o, aleluia, te corrigia, né, nos corrigíamos, ou seja, lembra quando nós, aleluia, quando nós ouvíamos os louvores e os louvores, aleluia, já derrubava, né? Já trazia para nós acalento. E é esse louvor mesmo, né? Não pense que você, aleluia, é um perdedor, mas você é um vencedor. Por quê? Porque com Cristo é vencer ou vencer, aleluia. Não há outro, aleluia, não há outro jeito, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, eu quero aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, né, trazer para os irmãos uma palavra de vitória para a sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai se encontrar, aleluia, no livro, aleluia, glórias a Deus, de Salmos, né, Salmo, aleluia, 37, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer essa palavra, essa reflexão para o seu coração e dizer para você, meu irmão, que você é uma bênção na palavra de Deus, ou seja, para Deus você é uma bênção, né? E eu quero também, né, colocar aqui um fundo, né, para que nós venhamos juntamente aqui, né, trazer essa reflexão para o meu e para o seu coração, né? Que a palavra de Deus ela vai deixar bem clara, né? Para que nós não venhamos nos indignarmos, ou seja, né? Deus ele nos ensina a trabalhar, ele nos ensina a ser fiel, a fazer a vontade dele com fidelidade, né? Em nome do Senhor Jesus. E o que ele só quer de nós é a fidelidade. Ele só quer de nós que nós sejamos fiéis, que nós deixamos, aleluia, ele trabalhar nas nossas vidas, né? E quando nós deixamos o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, trabalhar nas nossas vidas, os problemas ele vem, ele pode até te abater, mas não vai te derrubar. Ou seja, você não vai deixar, aleluia, de crer, de acreditar ou de ter fé no Deus, aleluia, que tudo pode, né? E isso é muito importante e gratificante nós entender que se nós cairmos, aleluia, num certo determinado tempo, que nós está no caminho, ou seja, nós ter a confiança de que Deus ele restaura, aleluia, a minha vida, restaura a sua vida, ele nos traz, aleluia, para cima de novo, né? Porque muitas pessoas entendem que ele é o super-herói, ou seja, eu sou o super crente, eu sou o super, aleluia, coloca sempre antes do nome dele, super. Ou seja, eu sou o super Fernando, né? O super cristão, nada vai me abater, nada vai me abalar, nada vai, aleluia, me atingir. E não é assim, desse jeito. A palavra de Deus ela vai dizer que nós estamos em um mundo que jaz do maligno, ou seja, esse mundo ele não nos pertence. Nós somos peregrinos
nesse mundo. Então quando a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nesse mundo, nós estamos somente de passagem, né? Nós estamos somente de viagem, ou seja, o que nós temos que fazer aqui é o mesmo que Cristo ele veio fazer. Nós viemos dar andamento na obra do Senhor, ou seja, ele começou, aleluia, e nós, aleluia, que iremos terminar. Ou seja, a palavra de Deus, ela está comigo, ela está com você, ela está conosco. E se nós não fazermos isso, nós não determinar, aleluia, nas nossas vidas, que nós somos, aleluia, cristão, ou seja, seguidores do Cristo, aleluia, ressuscitado, do Cristo que está à destra do Pai, o Cristo que está, aleluia, nos esperando, aleluia, para as bodas do Cordeiro. Então, aleluia, para que nós vivemos? Para que nós nascemos? Nós viemos neste mundo para quê? Aleluia. Nós temos que colocar essa convicção, nós temos que colocar isso no nosso coração. O que eu vim fazer, aleluia, quando, aleluia, o Senhor me chamou para a obra, né? E é muito importante. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmos 37, primeiro, vai dizer assim: não te indignes, aleluia, por causa dos malfeitores. Ou seja, aleluia, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. A palavra de Deus está deixando bem claro para mim e para você, meu irmão. Quantas pessoas não têm, aleluia, não fica indignado, aleluia, com aquelas pessoas que o maltratam, aquelas pessoas que o desprezam, aquelas pessoas que te deixam, aleluia, totalmente, né, abatido. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo, está deixando bem claro: não se indigne, aleluia, com esse tipo de pessoas, aleluia, porque o trabalhar de Deus é muito grande na vida daqueles que o temem, daqueles que adoram, aqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. A palavra de Deus, ela vai dizer que o ímpio, ou seja, aquele que pratica a impiedade, o trabalhar dele é daquele jeito mesmo. Se é ímpio, né? Se ele é ímpio, ele procura sempre buscar fazer o mal para com outras pessoas. Mas nós temos que entender, meus irmãos, aleluia, que nós não devemos ter medo daquilo que fere, aleluia, a minha carne. Ou seja, aquilo que vem contra a minha carne, contra a tua carne, isso aí, meu irmão, nós temos que olhar, nós temos que ver, nós temos que pensar que isso pode nos atingir, pode nos, aleluia, nos abalar. Mas, aleluia, nós temos que nos preocupar com aquilo que fere o espírito, ou seja, aquilo que Deus, ele requer de volta para ele. Então nós temos que entender, aleluia, glórias a Deus, que nós somos, aleluia, propriedade exclusiva do nosso Deus. E aí quando ele diz assim, ó, não tenha inveja dos que praticam iniquidade, ele está dizendo muito bem, aleluia, você que é santo, você que busca, você que aceitou, aleluia, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, não deve ter inveja, porque tem muitas pessoas que é assim, aleluia, mesmo sendo cristão, mesmo sendo, aleluia, servo do Senhor, ele tem inveja daqueles que pratica a iniquidade. Se a palavra de Deus ela está dizendo, né, e quem é você para dizer que não, né? A palavra de Deus ela deixa bem claro: não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Ou seja, se ele está praticando a iniquidade, deixa ele praticar, né? É dele. Quem vai sofrer com as consequências é ele, né? Então nós temos que entender, meus irmãos, se você é santo, a palavra de Deus vai dizer: se você é santo, se santifica-se mais ainda. Ou seja, ele está dizendo: se você é santo, procura a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso está muito claro e objetivo para a minha e para a sua vida, ou seja, para o meu e para o seu coração. Se você, aleluia, é sujo, aí tem a outra palavra que diz: se você é sujo, suja-se mais ainda, né? Então é muito interessante. Nós sabemos que o conselho do nosso Deus, o conselho do Senhor é que nós, aleluia, venhamos ser santo, aleluia. Mas aí eu falo para as pessoas que eu sou santo, e a pessoa fala: mas só santo quem foi Jesus ou foi Deus. Meu irmão, a santidade que nós estamos dizendo é ser separado. Ou seja, por que
nós podemos dizer que nós somos santos? Porque nós somos separados. Separados do quê? Separado do mundo, ou separado das coisas deste mundo, né? Não praticamos as coisas que o mundo pratica. Ou seja, se eu roubava, deixo de roubar. Se eu falava palavrão, deixo de falar. Se eu maltratava o meu irmão, deixo de maltratar. Ou seja, é a mudança, aleluia, de dentro para fora. E também tem a mudança de fora para dentro, aleluia. Porque muitas pessoas falam, mas eu não preciso deixar de fazer isso ou de deixar de fazer aquilo. Basta somente eu aceitar a Deus e viver uma vida assim, assim, assim. Não, meu irmão, aleluia. A vida com Cristo, ela é plena. Nós temos que entender aonde é que nós podemos mudar, aonde nós devemos mudar, aonde a palavra de Deus, ela está dizendo para mim e para você mudar, né? Aleluia, glórias a Deus. E isso é muito importante, nós nos autos, aleluia, tomar a nossa alta consciência, nós mesmos nos examinarmos, aleluia, como a própria palavra do Senhor, ela diz que o homem tem que examinar a si mesmo, aleluia, para fazer o quê? Para participar, aleluia, das coisas de Deus. Então, meus irmãos, aleluia, olha só que a palavra de Deus vai dizer no 37:2, aleluia, porque cedo, aleluia, serão ceifados como a erva, aleluia, e marcharão, aleluia, como a verdura. E é isso aí, meus irmãos, o trabalhar vai ser de Deus. Se pessoas estão, aleluia, fazendo o mal para você, não é você que tem que pegar, levantar a manga da camisa e falar, vem, né, procurar fazer, aleluia, o mesmo que aquela pessoa está fazendo. Não, nós temos que ser diferente. O diferencial, aleluia, é muito importante quando define cristão com não cristão. O não cristão, tudo para ele, aleluia, é levado nas mãos, né? É levado, se me bater no rosto, não pensa que vai ser desse jeito, não vou dar o outro lado, não. Eu vou pegar e vou reagir, vou fazer pior ainda até que a pessoa fez com você. Mas a palavra de Deus, ela deixa bem claro, meu irmão, minha irmã, que nós somos propriedade exclusiva dele, né? Aleluia. Olha só que o versículo 2 está dizendo, porque cedo serão ceifados. Ou seja, é eu que estou falando, não. É a própria palavra do Senhor que está dizendo, aleluia. Não tem você que lutar, aleluia. A luta nossa não é contra o sangue nem contra a carne. A própria palavra de Deus diz, a nossa luta é contra a potestade maligna do inimigo. Ou seja, se você, aleluia, tomar decisões própria, fazer conforme a sua vontade, você vai estar deixando, aleluia, de lado o agir de Deus. E quando você deixa o agir de Deus de lado, você passa a agir. E quando você passa a agir, você passa a errar, meu irmão, aleluia. Lembra, você tem dono, você, aleluia, é propriedade exclusiva do Senhor. Aí você pode dizer, presbítero Fernando, mas eu não consigo, tem pessoas, a pessoa está fazendo isso e aquilo, e eu não estou mais aguentando. Aguenta, meu irmão, aguenta, aleluia. Sabe o que você pode fazer quando você tem, aleluia, um problema que você acha que não tem solução? Ora por esse problema, coloca nas mãos do Senhor, né? Não pede para que Deus, aleluia, venha exterminar, aleluia. Ou seja, se o problema for o seu vizinho da esquerda, se seu problema for o seu vizinho da direita, se seu problema for o seu amigo na escola, se seu problema for o seu parceiro de serviço, não peça para Deus, aleluia, eliminar, aleluia, executá-lo, não, aleluia. Pede para Deus salvar, aleluia, porque esse amigo que outrora era seu inimigo, ele vai passar a ser seu amigo. E talvez, meu irmão, aleluia, é com esse que você vai andar, aleluia, sabe como? Lado a lado, pregando a palavra do Senhor. E quando você, aleluia, é uma pessoa diferenciada, louva, exalta, glorifica o nome do Senhor Jesus, pode ter a plena certeza e a plena convicção que grande
grande é a obra do Senhor na sua vida. O quando você paga o mal com o bem, aleluia, você vê que muitas coisas vai, aleluia, refletir na sua vida. E não é coisas poucas, não é coisinha. Ah, mas Senhor, o Senhor sabe que eu estou vivendo, o Senhor sabe que eu estou passando. Ele sabe, aleluia. Ele está contemplando, aleluia, a tua vida. Ele está contemplando a sua história. Ele está vendo, aleluia, o teu chorar, o teu, aleluia, o teu sofrimento. E você pode ter certeza, o choro do cristão, aleluia, para Deus é como, aleluia, é como um cheiro suave na narina do Senhor, tá? Aleluia. Você sabe por quê? Porque você está chorando, mas você está confiando nele, aleluia. Porque é muito ruim, meu irmão, é muito ruim, minha irmã, quando você chora e você joga tudo para o ar e deixa, aleluia, a obra do Senhor de lado. Mas o Senhor está dizendo para você: não pare, aleluia, glorifica e exalta Ele, confia nele, aleluia, acredite, aleluia, glórias a Deus. Olha que só que o verso 3 vai dizer. Vai dizer assim, aleluia, a palavra do Senhor: confia no Senhor e faz o bem, aleluia. Olha só que conselho lindo, aleluia. É o que eu falei, aleluia, glórias a Deus. Confia no Senhor e faz o bem. A pessoa está te maltratando, faz o bem para ela, aleluia. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Ou seja, a palavra do Senhor, ela te traz alimento, aleluia. Quando você faz o bem, aleluia, você faz o bem, aleluia, você está, aleluia, sendo alimentado pela palavra do Senhor. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer: olha, se alguém te fazer o mal, faz o bem para ela, aleluia. Sabe por quê? Porque você não é, aleluia, do mal. Você não faz parte do mal. O mal, ele não tem propriedade no seu coração e ele não tem nada, aleluia, para oferecer. Então, quando nós oferecemos o bem, quando o mal vem, aleluia, sabe o que acontece? É a transformação. Você já viu, aleluia, você já imaginou uma pessoa que sempre te maltratou e você sempre orou por ela, sempre falou, aleluia, para ela do amor de Deus, você sempre disse para ela que Deus amava, que Deus estava com ela, e aí você já imaginou quando ela apareceu, aleluia, na sua vida, e aí você, mais para frente, você olha, você fala: nossa, você aqui, nossa, e a pessoa olhar para você e falar: sinceramente, eu caí na real e eu estava fazendo o mal para você e eu peço desculpa, eu faço isso, faço aquilo. Não é bom, aleluia, não é importante, não é interessante, não é gratificante você não ter contribuído com o mal daquela pessoa. Então, meu irmão, é isso aí. Você ser fiel, você ser servo do Senhor, é você tomar para si, aleluia, as dores de Cristo. Quando você, aleluia, levantou as suas mãos aceitando a palavra dele como a única e suficiente salvadora da sua vida, ou seja, quando você se expôs a aceitar a palavra, o Senhor, ele te limpou, ele foi te lapidando, porque nós vamos entender que nós também não éramos, aleluia, aquela pessoa boazinha, né? Mas aí, depois que nós passamos a aceitar a Cristo, nós quer que as pessoas sejam boazinha conosco, aleluia. Quer que quando nós falarmos, a pessoa aceitar, quer que quando nós falarmos, a pessoa já, né, isso, aquilo, mas não é, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que nós plantamos e, aleluia, e quem, aleluia, colhe é o Espírito Santo. Quem colhe, quem faz, aleluia, quem faz a obra é Deus, aleluia. Você lança a palavra e todas as vezes, meus irmãos, uma coisa eu vou dizer para você: tem hora, tem vez que você vai lançar a palavra e a pessoa vai lançar outra palavra totalmente que vai te machucar, que vai te trazer você a tristeza. Mas lembra, aleluia, que o trabalhar é de Deus, aleluia. Hoje você fala da palavra de Deus, amanhã aquela outra pessoa vai falar também, aleluia. Hoje ela não aceitou, hoje você viu que ela retrucou sobre a palavra, e aí você vai entristecer com isso, lógico. Por quê? Porque a vontade sua é que a pessoa aceite e que a pessoa passe, aleluia, a servir a Deus. Mas às vezes não é como nós pensamos, meus irmãos, aleluia. Nós também éramos duros de coração. Eu era duro de coração, você era duro de coração. Mas o Senhor, ele com a marreta santa, ele conseguiu lapidar você, aleluia. Ele conseguiu trazer você para a mudança, né? Hoje você é quem você é, sabe por quê? Não é porque
você é bonzinho e nem porque você é merecedor, não. É porque o Senhor teve misericórdia de você, Ele teve misericórdia da sua vida e Ele te transformou, aleluia. E o desejo do seu coração é que outras pessoas também venham a ser transformadas, aleluia, glórias a Deus. Mas é isso aí, nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a parte do ser humano? Ou seja, a minha e a sua: pregar o evangelho. Como diz a palavra do Senhor: confia no Senhor e fazer o bem. Ou seja, é somente isso. A palavra de Deus, ela está dizendo aqui no versículo 3, no verso 3 de Salmo 37. Ele vai dizer: olha, só confia. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Você confiando, o Senhor vai fazer o trabalhar dele. E é isso que Ele tem, aleluia, para mim e para você. No 4 está dizendo assim, ó: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Deleitar, meu irmão, no Senhor é você acreditar. Ou seja, você pede algo para Deus e você não confia que Ele pode te dar. Como é que você quer receber? Como é que eu quero receber algo de Deus se eu não confio que Ele pode me dar, né? Então é isso que Ele está dizendo: deleita-te no Senhor, ou seja, confia em mim, aleluia, e te concederei os desejos do seu coração. Você tem qual desejo do coração que você tem? Porque nós vamos entender, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com os desejos do nosso coração, porque às vezes muitas pessoas podem ter o desejo ao contrário da vontade de Deus, e Deus, Ele não vai te dar, Ele não vai conceder esse desejo. Por quê? Porque não é da afeição, não é do, aleluia, do trabalhar de Deus. Então, se você tem o desejo de servir a Ele, se você tem o desejo de buscar a Ele, se você tem o desejo de abençoar outras pessoas ou ser abençoado, então Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar aquilo que você está pedindo para Ele, porque as bênçãos do Senhor é para nós mesmos, aleluia. Muitas pessoas não recebem bênção, por quê? Porque não sabe pedir, né? E às vezes quando pede mal, e a própria palavra de Deus, ela vai dizer isso. E aí no verso 5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ou seja, meus irmãos, aleluia, quando eu e você confiamos no Senhor e entregamos os nossos caminhos para Ele, Ele tudo vai fazer para as nossas vidas. É eu que estou dizendo não, irmão, aleluia, é o salmista, aleluia, 37 e o verso 5 está dizendo, aleluia, lê, abre, aleluia, a palavra do Senhor aí na tua casa e folheia ela aí no Salmo 37, versículo 5. Vai dizer bem claro essas palavras, né? E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o juízo como o meio-dia. Ou seja, Ele vai lutar por você, aleluia. Ele vai fazer você sair de coisas que você talvez nem imaginava que você poderia, aleluia. Quando você deleita no Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele aí, você vai fazer isso aí, aleluia. Ele vai fazer você sair, aleluia, sobressair de tudo, da justiça como a luz. Ou seja, tudo que você pedir ao Senhor, Ele vai conceder em nome do Senhor Jesus. Eu quero, meus irmãos, aleluia, deixar essa meditação para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e dizer que grande foi, aleluia, o prazer em estar aqui contigo, louvando e exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus, e dizer que você, meu irmão, você, minha irmã, é importante para Deus, e a palavra, aleluia, essa reflexão, ela foi para você, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Não deixe, aleluia, deixar o que o inimigo venha te desanimar, não venha deixar que o inimigo venha te abater, ou seja, confia no Senhor e Ele tudo fará na sua vida. Que Deus abençoe grandemente e vamos adorar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que Deus te traga muitas bênçãos sem medida, em nome de Jesus.